Então, no início do capítulo 3, como nós vimos, Paulo apelou aí para algumas experiências dos Gálatas. O objetivo dele era mostrar a eles, através daquilo que eles próprios viveram, desde o dia da conversão, a transformação espiritual que eles experimentaram, os milagres que o Espírito de Deus operou no meio deles, como evidências de que o Espírito Santo, de que o Evangelho verdadeiro foi pregado. E que quando então depois eles aderiram às obras da lei, isso em nada contribuiu para a vida espiritual deles. Se nós estudamos a outra carta de Paulo, que é muito paralela a essa daqui com alguns aspectos, que é Colossenses, nós vemos Paulo destacar lá no capítulo 2, até o início do 3, ele diz exatamente isso, ele fala, olha, vocês não deviam se deixar julgar por causa de comida, por causa de bebida, por causa de lua nova, por causa de sábados, por causa de circuncisão, vocês não deviam. Porque essas coisas, essas obras da lei, esses aspectos seletivos da lei, não têm poder nenhum, ele diz, contra as paixões da carne. Elas não ajudam a uma verdadeira vida de santidade, porque são apenas costumes que, no máximo, vão produzir em você um senso ou de obrigação, peso, portanto, ou de superioridade, porque você vai julgar os outros que não fazem o que você faz, apesar do peso que você sente, mas você vai julgar os outros como inferiores porque eles não fazem o que você faz. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses de orgulho vazio. Que essas coisas produzem orgulho vazio nas pessoas. E, portanto, são tão prejudiciais. Lá na outra carta, em Colossenses, a técnica de Paulo é um pouco diferente daqui. Aqui Paulo está argumentando mais com judeus, né? Ou pelo menos pessoas que conhecem bem o ambiente judaico. Então ele vai abordar a partir do Antigo Testamento, que é o que nós vamos ver agora. Mas lá em Colossenses, Paulo vai enaltecer a grandeza da pessoa de Cristo. Faz isso também aqui, é claro. Já mostrou o Cristo crucificado diante deles. Mas o que Paulo parece entender é que quando nós compreendemos bem quem é Jesus, quando nós entendemos realmente quem é Jesus Cristo, o que ele fez, nós vamos estar mais imunes a estas heresias. Estaremos mais imunes ao assédio dos falsos mestres. Uma compreensão melhor, uma compreensão plena da pessoa de Cristo é o grande antídoto contra a heresia. Paulo disse, ele finalizou aí o versículo 5 perguntando para eles, olha, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pela pregação da lei ou pela pregação da fé? Então ele continua, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as obras ou as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido.
Como eu disse então, Paulo começa introdutoriamente o seu argumento relembrando os Gálatas das suas experiências pessoais, da transformação de vida que eles tiveram, dos sofrimentos que eles passaram, dos milagres que eles testemunharam. Mas Paulo parece entender claramente que experiências não provam doutrinas. A Escritura é quem faz isso. A Escritura é que tem que ter a palavra final. E tem que dizer o que é certo e o que é errado. E por isso, então, agora, ele vai para o texto, ele vai para a palavra, ele vai para o Antigo Testamento, com o objetivo de dizer o seguinte: vamos reafirmar aqui a graça de Deus na salvação. Nunca houve um tempo em que Deus salvou alguém pela lei. Nunca houve esse tempo. Nem antes e muito menos depois de Cristo. Deus sempre salvou o seu povo pela sua misericórdia, pela sua graça. Por isso ele diz, é o caso de Abraão. Como se ele dissesse, vamos pegar aqui, vamos fazer um estudo de caso, então. É o caso de Abraão. Como que Abraão foi justificado, Paulo pergunta. Pelas obras, ele foi justificado porque ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja que Paulo está citando aqui Gênesis, capítulo 15, versículo 6. E ele não está fazendo uma citação fora de contexto. Ele está fazendo uma citação que respeita o contexto histórico da referida passagem. Gênesis 15 é aquele momento em que Abraão desabafa com Deus. Depois de vencer uma guerra importante, está cheio de dinheiro, por assim dizer, mas ele está triste. Deus aparece para Abraão e fala, Abraão, se anima, cara, eu sou o teu escudo. O seu galardão vai ser muito grande. Abraão diz para Deus, Deus, mas olha só, os anos passaram. Eu já estou velho, minha esposa também. E aquele filho que o Senhor prometeu até agora nada. Até agora, olha, todos esses despojos aí que eu trouxe da guerra, sabe quem vai herdar? Um servo, um damasceno nascido na minha casa. É ele que vai herdar. Naquele momento Deus disse, Abraão, vem aqui para fora. Olha para cima. Quantas estrelas? Quantas tem aí? Você consegue? Aí Deus diz, assim será a tua descendência. Não vai ser um servo nascido na tua casa que vai herdar o teu nome. Vai ser aquele que eu escolhi, aquele que eu prometi. Então o texto diz, Abraão creu, Abraão acreditou, Abraão confiou em Deus, nesta declaração de Deus, e isto lhe foi posto, imputado, concedido como justiça. O que isso tem a ver com o que Paulo está falando agora há pouco? Ele disse, olha, como é que vocês receberam a fé? Como é que vocês receberam o Espírito? Foi através de uma pregação, a pregação da fé. Foi anunciado para vocês o Evangelho. Quando esse Evangelho foi anunciado e vocês creram, aconteceu com vocês a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Deus fez um anúncio para Abraão, uma promessa de um descendente, uma promessa de um pacto. Abraão creu naquela promessa. E esse ato de aceitação da promessa de Deus, de confiança da promessa de Deus, garantiu que ele fosse declarado justo diante de Deus. Portanto, Abraão não foi justificado por coisas que ele fez, mas foi justificado porque ele confiou na palavra de Deus, confiou na pregação. Porque o que Deus fez foi pregar para ele, disse, olha para as estrelas,
conta. Parece impossível, não parece, Abraão? Parece, mas eu sou El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. E eu vou fazer que a sua descendência seja como as estrelas do céu. Ainda naquele dia, Deus estabeleceu, ratificou, um termo que ele já vai usar aqui de novo, Paulo, estabeleceu, ratificou a sua aliança com Abraão. Como Deus fez isso? Mandou Abraão cortar alguns animais ao meio e preparar a cerimônia dos pedaços. Uma espécie de cerimônia legal. Assinatura de um contrato. Vamos assinar um contrato de duas pessoas. Como? Vamos lá no cartório, a gente vai lá, assina, reconhece firma, está feito o contrato. Bom, os antigos tinham um jeito menos convencional de fazer isso. Qual? Um sacrifício, um animal morto. Corta o animal no meio. 2, 3 animais, corta no meio, separa as metades, uma metade para lá, uma metade para cá, forma um caminho pelo meio das metades, do sangue derramado. E então os proponentes do pacto da aliança fazem o quê? Passam pelo meio dos pedaços, passam lado a lado pelo meio dos pedaços. O que isso significa? Que agora esses dois têm um acordo, um pacto, uma aliança, está ratificada, reconheceu firma no cartório, está ratificada a aliança. Quer dizer o seguinte, que ela está valendo a partir de agora, e que se um dos lados descumprir, morte para ele. Igual esses animais mortos. Eles são testemunhas. Naquele mesmo dia o Senhor diz para Abraão, prepara os pedaços, Abraão, prepara a cerimônia. Abraão vai lá, corta os animais, separa, faz o caminho, mas no fim daquele dia acontece algo extraordinário. Deus passa sozinho pelo meio dos pedaços. Uma tocha, um fogareiro fumegante, passa pelo meio dos pedaços, enquanto Abraão dorme. Enquanto ele descansa, Deus trabalha. Deus passa sozinho, como quem diz. Essa aliança não é bilateral, essa aliança é unilateral. Eu assumo os riscos, sozinho, para o bem e para o mal, para o cumprimento e para o descumprimento da aliança. Porque Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A ideia é, uma vez que ele creu em Deus, Deus fez tudo o que ele precisava, para ser justo, para ser santo, para ser separado. Deus fez tudo o que era necessário para isso. O que espera de Abraão? Fé. Fé para começar, fé para continuar, fé para terminar toda a vida cristã, toda a caminhada cristã. Não é só começar pela fé, Paulo acabou de dizer aqui para os Gálatas, não é só começar pela fé e depois continuar pelas obras, não é assim. Seria o mesmo que começar pelo Espírito e querer acabar pela carne, não dá. É começar pela fé, é continuar pela fé, é ir até o fim pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Outra citação que Paulo tira aqui, agora do livro de Abacuque. Também uma citação perfeitamente contextual. Nada fora do contexto, nada de versículo pinçado fora do texto. Uma citação perfeitamente contextual. Qual é a situação de Abacuque? Ele está consternado com o pecado do povo de Israel e com a não punição de Deus. Ele fala isso para Deus. Oh Deus, quando é que o Senhor vai fazer justiça? Esse povo aqui não se arrepende. Aí Deus diz, vou fazer justiça então, Abacuque. Como, Deus? Eu vou trazer os caldeus. Eu vou trazer Babilônia. Eu vou trazer uma nação ímpia, perversa. Ela vem e vai esmagar esse povo. Abacuque, também não tanto, né, Deus? Aí o Senhor pegou pesado, porque aí o Senhor está falando que a solução é pior que o problema. Aí o remédio é pior que a doença. Como é que o Senhor vai trazer uma nação tão ímpia, tão perversa, tão cruel, para disciplinar? Eles são piores que eu estava reclamando do povo de Israel, mas o Senhor está falando dos caras que são muito piores que o povo de Israel.
E o Senhor vai usar eles para fazer justiça? Não estou entendendo nada. Aí Deus diz: o justo vive pela fé. O justo confia que Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que ele não entenda nada. Mesmo que ele não consiga discernir as razões, os motivos pelos quais Deus faz ou não faz certas coisas. Mas se ele confia que Deus é aquele que o justifica, se ele confia que Deus é aquele que garante a sua salvação, ele permanece nela até o fim, glorificando a Deus, vivendo pela fé, não pelo que vê. Por isso que o final do livro de Abacuque é: então, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seus frutos, ou que não haja rebanhos lá nos currais, eu me alegro em Deus, porque eu sei que Ele sabe o que Ele está fazendo, mesmo que eu não entenda isto. Eu sei que Ele cuida de mim. É o mesmo que Paulo fala em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu não vejo isso na prática um monte de vezes. Eu não entendo isso na prática um monte de vezes. Se eu quiser usar apenas a razão, eu não vou conseguir dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, o justo viverá pela sua fé. Ele começa pela fé, ele continua pela fé, e ele vai até o fim pela fé. Por isso Paulo diz: os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem, são os crentes. Assunto que ele tratou também em Romanos 9, mas lá envolvendo no meio a doutrina da predestinação. Quando ele diz que a predestinação é a razão, é o modus operandi de Deus, através do qual ele traz à fé aqueles que ele decidiu que viessem, e esse é o modo de ele garantir que a sua promessa se cumpre, geração após geração, não importando decididamente o fator sangue, mas importando decididamente o fator fé, o fator promessa. Promessa e fé. Deus promete, o crente aceita. Deus anuncia, o crente diz amém. Deus prega, Deus proclama, o crente diz amém. É essa pregação da fé que produz a grande obra espiritual, Paulo está dizendo. Mas antes de avançar, ele faz aqui uma ressalva aos judaizantes. Ele diz: os judaizantes tinham que entender uma coisa: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E aí ele vai citar Deuteronômio, capítulo 27, verso 26. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Por que ele está dizendo isso? Vocês aí, legalistas seletivos, vocês aí que estão escolhendo 3 coisas da lei e obrigando os gálatas a obedecerem. Vocês sabiam que vocês estão debaixo da maldição da lei? Por quê, Paulo? Não entendi seu argumento. Nós estamos dizendo que eles têm que obedecer à lei, e a lei diz que quem obedece vive por isso. Mas Paulo acabou de dizer: não, vive pela fé. E vocês estão debaixo, sim, da maldição da lei. Não entendi, Paulo. Por quê? Porque a lei diz o seguinte: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, vocês só escolheram 3 e colocaram essas coisas como fator identificatório de um fiel. E com essas 3 coisas, vocês passam a medir os outros e a dizer que os outros não são tão fiéis quanto vocês. Ou seja, vocês reconstroem o muro de separação que Cristo derrubou com o sangue dele. Mas o que vocês não percebem é que essas 3 coisas não servem para nada.
Se vocês querem reconstruir o muro, reconstruam direito, Paulo fala. Então vocês têm que guardar toda a lei. Toda, não adianta 3 coisas. A seletividade não vai ajudar vocês, só vai fazer com que vocês continuem mais malditos. E malditos à toa, esse é o ponto que ele quer dizer aqui. Malditos em vão, malditos à toa. Por quê? Porque Cristo já nos resgatou da maldição da lei como um todo. Como um todo, Ele já nos resgatou dessa maldição. Como? Ele mesmo assumindo essa maldição, carregando essa maldição. E agora Paulo cita Levíticos, quando ele diz, ou melhor, Deuteronômio 21, 23, quando ele diz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Note que Paulo está dizendo que, porque está citando a lei mais uma vez, algumas formas de morte maldita. Ele diz que aquelas pessoas que eram mortas penduradas em madeiro não podiam passar a noite, porque senão contaminava a terra, porque era uma morte maldita a de ser pendurado no madeiro. Então, o que Paulo está dizendo é que o instrumento escolhido por Deus para que seu filho fosse morto não foi aleatório, não foi um instrumento qualquer, foi o instrumento perfeito, o instrumento correto, que garantia maldição plena para ele. Quando nós vemos Jesus no jardim do Getsêmani, suando sangue, angustiado, e dizendo ao Pai, se possível, passa de mim este cálice. Muitas vezes nós cometemos o erro de pensar que ele estava com medo dos açoites, medo da coroa de espinhos, medo dos pregos, medo do sofrimento humano. Quando nós vemos filmes, os filmes exaltam, alguns filmes trazem uma espécie de pornografia da violência nesses momentos. Por mais que tenha sido terrível o sofrimento de Cristo, humanamente falando, por mais que tenha sido doloroso ao extremo, o sofrimento físico não foi a pior coisa que ele enfrentou. Não era isso que ele temia, não era isso que o angustiava, não era este cálice que ele queria que passasse dele. Mas era este aqui. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O de receber a maldição da lei. A maldição da lei, que é também, até porque essas duas coisas são sinônimas, já mostrarei isso, a maldição da aliança de Deus. Cristo já fez isso, Paulo diz aos Gálatas. Por isso, vocês podem abandonar esse legalismo seletivo aí e descansar em Cristo, porque foi desse modo que a bênção prometida a Abraão chega agora aos gentios em Cristo Jesus, quando eles recebem o Espírito. Aqui tem teologia demais nessa declaração. Eu gastaria umas 2 horas só para tentar explicar tudo isso, mas vou tentar resumir em poucas frases. Abraão estava lá em Babel, saiu de Babel, Arã dos caldeus, ainda Ur dos caldeus, Arã, ele está lá naquele processo de ida para Canaã. Antes disso, Deus separou as nações, dividiu as línguas, uns para cá, outros para lá, outros para lá. Deus chama Abraão e diz, vou fazer de você uma nação grande e poderosa. Através de você, eu vou abençoar aquelas que eu acabei de amaldiçoar, que eu acabei de separar, que eu acabei de dividir. Através de você, Abraão, vai ter uma bênção para elas.
o que Paulo está dizendo é que isso já aconteceu, já se cumpriu, quando o Espírito foi enviado. Então é o Pentecostes. E o que é o Pentecostes, senão a inversão de Babel? Em Babel, línguas divididas, línguas separadas, línguas quebradas. Em Pentecostes, línguas unidas. Muro derrubado, muro de separação quebrado. O povo reaproximado num só. Falando, ouvindo as grandezas de Deus, cada um na sua própria língua materna. Aí está a bênção de Abraão. A teologia de Paulo é muito profunda. O que ele está dizendo é: o grande muro que separava os povos caiu. O grande muro que dividia, e que era a circuncisão, por exemplo, mas também as línguas. Isso não existe mais. Quando o Cristo se levantou amaldiçoado na cruz, a bênção de Abraão chega aos gentios, pela fé, não pelas obras da lei, pela fé, porque eles recebem o Espírito prometido. Verso 15, irmãos, falo como homem. Vou tentar descrever aqui a perspectiva humana, ele diz. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Irmãos, vocês entendem de contrato, não entendem? Ele está falando. Vocês entendem quando alguém vai fazer um contrato? Se você fez um contrato, colocou lá as cláusulas, assinou, reconheceu firma, cumpra-se. Ou seja, você leu as cláusulas, né? Suponho. Agora, se você leu, se você assinou, se você reconheceu a firma desse contrato, você vai depois da manhã e fala: dá para pôr mais um artigo aqui? Olha, esse aqui eu não estou gostando, posso riscar esse artigo aqui? Não pode. A ideia é: se ele foi ratificado, se ele foi validado, se ele foi reconhecido, cumpra-se. Por que ele está falando isso? Porque a aliança é um contrato. A aliança é um acordo. Uma vez que Deus estabeleceu o acordo e assinou, cumpra-se. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Paulo entende que é Cristo esse descendente aqui, em última instância, porque ele é o filho da mulher. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então ele faz uma ligação direta entre Abraão e Jesus. E está dizendo, aquela aliança lá que Deus estabeleceu com Abraão, na verdade é com Jesus. Em última instância é com Jesus. Tem uma continuidade total de lá para cá, ele está falando. Não tem nenhuma inovação nesse sentido, não tem nenhuma ruptura, não tem nenhum artigo novo, não tem nenhuma cláusula nova. E também nada foi tirado. Nem um i, nem um tio passa da lei. Não pode tirar nada. Esse contrato está fechado. Mas o que ele quer dizer com isso? E digo isto, verso 17. Então agora, o que eu quero explicar, ele está falando. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Do que ele está falando? Ele está falando de dois grandes momentos importantes da história de Israel. Ele está falando da aliança que Deus fez com Abraão, que eu acabei de falar, que era a cerimônia dos pedaços. Deus passou sozinho pelo meio dos pedaços, ou seja, Deus assinou, reconheceu firme em cartório, fechou o contrato. O contrato está fechado, a aliança está fechada, ele diz. Então, o que aconteceu 430 anos depois? O que aconteceu, irmãos? O Monte Sinai. O momento em que Moisés vai ao monte e recebe da mão de Deus as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. E depois disso vem mais 600 e tantas leis aí,
cerimoniais e algumas morais dentro dos livros de Números, Levítico e Deuteronômio. Agora a questão de Paulo é: qual é a relação de uma coisa com a outra? Você tem uma aliança estabelecida com Abraão, ratificada por Deus, assinada por Deus, uma aliança ratificada, é isso que ele está falando aqui. Uma aliança, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa nenhuma. O argumento dele é: com Abraão, Deus estabeleceu e ratificou a aliança. Então não vem mais nada como acréscimo depois. Não existe acréscimos possíveis a esta aliança. Aquilo que Moisés recebe de Deus no Sinai não é um acréscimo, não é uma nova modalidade de salvação, não pode ser, ele está dizendo. Porque isso seria o mesmo que invalidar a aliança anterior. Seria o mesmo que desfazer, rasgar o contrato já assinado. Lembra quem que assinou esse contrato? Deus, e somente Deus. Nem sequer tem participação humana. Deus e somente Deus. Ele assinou sozinho para dizer: eu assumo total e completamente, para o bem e para o mal, as consequências do pacto. Daí o engano de tantas pessoas de pensar que em Moisés tem uma nova maneira de ser salvo. Que a partir de Moisés agora a salvação será pela obediência aos mandamentos, pela obediência à lei. Ninguém nunca pensou isso. Só a gente do século XX. Nem os judeus pensavam isso. Está claro que Paulo disse: olha, nós judeus por natureza não pensamos assim. Nós sabemos que a salvação nunca foi pela lei, que a salvação sempre foi pela fé. A Bíblia nunca ensinou isso, Paulo está dizendo. Até porque se ensinasse, ela estava se contradizendo. Já que a salvação foi ratificada, a aliança foi ratificada, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Deus passou sozinho pelos pedaços. A lei que veio 430 anos depois não a pode desfazer. Ponto final. Não está trazendo um novo modelo, uma nova forma. Se a salvação em Abraão foi pela fé, porque ele creu na promessa de Deus, continua sendo assim durante o período mosaico, Paulo está falando. E continua sendo assim agora também. E nenhum acréscimo pode ser feito, porque a aliança está fechada. Quando os judaizantes vêm e dizem: mas tem que colocar mais aí o sábado, e tem que colocar mais aí também a dieta judaica, e tem que colocar mais aí também o calendário e a circuncisão, Paulo fala: isso é acréscimo. Não se põe acréscimos, não se colocam novos artigos na aliança fechada. Porque se colocar, invalida o contrato. Se você pegar um contrato hoje que você assinou em 2 vias, em 3 vias de igual valor e teor, cada um tem. Você fez um contrato com alguém, aí você pega o seu contrato e vai lá e escreve a caneta: mas também tem que fazer isso. O que você fez? Você invalidou o seu contrato. Invalidou só o seu, porque o do seu contratante continua valendo. Ele vai lá e cobra na justiça de você. O que você colocou depois não vale. E se você riscou alguma coisa também, riscou à toa. Porque o seu contratante tem o contrato original, ele vai lá e diz: não, está aqui, ó. Você só perde seu tempo. Portanto, ele está falando da irrevogabilidade da aliança. Deus estabeleceu, ela é irrevogável. Deus passou sozinho pelo meio dos pedaços, ela é irrevogável. Tão irrevogável é essa aliança,
que quando Deus passou sozinho para ver os pedaços, ele estava dizendo, eu assumo para o bem e para o mal. Se alguém descumprir, quem paga sou eu, Deus está dizendo. Por isso, Cristo Jesus foi exposto diante de vocês como crucificado. Porque só significa dizer que Deus tem palavra. Significa dizer que Deus tem palavra. Ele disse que pagava. Ele disse que cumpria e pagava. Deus tem palavra. O Filho de Deus está ali pagando. Está pago. Está pago. É o Deus que cumpre a sua promessa. É o Deus que cumpre o seu contrato. Não passa um i ou um tio. Ele cumpre o seu contrato. Não tem acréscimos. Mas a pergunta então que surge na mente dos Gálatas é, mas e o que foi toda aquela lei então? E aqueles 10 mandamentos estão... Como assim não tem acréscimo, Paulo? E os 10 mandamentos não vieram depois? E os 600 e tantas leis não vieram depois? Como não tem acréscimo? Não tem acréscimo, porque essas coisas não foram acrescentadas para dar novo teor salvífico à aliança, para dar nova conotação salvífica à aliança. Nem sequer são acréscimos, porque todas essas coisas estão embrionariamente na aliança com Abraão. Por isso, queridos, quando ele diz o seguinte aqui, olha, porque, verso 18, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então a pergunta, qual, pois, a razão de ser da lei? Então para que serve a lei? Aí Paulo diz, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Notou alguma coisa estranha nessa frase? Não tem uma aparente contradição aqui, não? Eu digo que não tem uma aparente, tem uma contradição. Ele acabou de dizer que, uma vez ratificada, uma aliança não se faz acréscimos. Não se acrescenta, não se tira. E agora o texto diz que ele adicionou. Adição não é um acréscimo? Por isso que tem que saber ler grego. Não tem jeito. Nós precisamos conhecer, pelo menos os pregadores, os pastores. Não é nesse sentido que o texto grego lê. Não é um acréscimo. Não é um novo ponto. Aliás, aqui, essa frase é uma das mais difíceis de traduzir de toda a carta aos Gálatas. Talvez até de todo o Novo Testamento. Porque o que Paulo fala literalmente é tão duro. Mas é tão duro. É tão difícil de aceitar e de entender. Que o tradutor, ele se espreme tudo aqui e tenta fazer alguma coisa para resolver o problema. Mas quando coloca esse termo, foi adicionada, ele não resolve o problema. Porque, na verdade, literalmente, o texto grego não está dizendo que a lei foi adicionada por causa das transgressões. Não. Está dizendo que a lei adiciona as transgressões. O sentido é diferente. A lei é que adiciona as transgressões. Não é ela que é adicionada por causa das transgressões. O sentido é que Deus deu a lei para que as transgressões aparecessem. E isso é difícil de aceitar e de entender. Porque é quase como se o texto estivesse dizendo que Deus quer que você peque. Apesar que ele não precisa querer, nós vamos pecar de qualquer jeito. Mas lembra que no outro lugar Paulo fala mais ou menos assim, olha, eu não saberia o que era o pecado se não houvesse a lei?
É essa a ideia. Se você passar nessa rua ali a 100 por hora, e se não tiver uma placa ali dizendo 60 ou 50, e você passar a 100 por hora, em tese você não transgrediu a lei. Por mais insano que seja, né? Por mais que o senso comum fale, olha, não dá para andar 100 por hora ali, mas você pode dizer, mas cadê a placa? Não tem placa proibindo. Agora, se tiver uma placa dizendo 20 por hora, aí você vai dizer assim, mas essa placa é muito exagerada. Devia ser 40. Pode ser, mas não importa. Se o fiscal estiver ali com aquela maquininha na mão, você vai se dar mal. Ele vai multar você no 20. Então, a ideia é o seguinte, é a placa, de certa forma, que cria a transgressão. Porque ela regula isso. Você sabe, pelo bom senso, que não devia passar dos 40 por hora ali. Aí você diz, nem 8, nem 80, não vou passar a 100, mas também não passo a 20. Mas não é você quem decide. É o legislador. A decisão não é sua, é do legislador. Então, a questão é, Paulo está explicando por que é que Deus deu todas aquelas leis alimentares do Antigo Testamento, que parecem até absurdas para nós. Olha, é o seguinte, se o bichinho tiver o pezinho cortado no meio, pode comer. Se não tiver, não pode. Qual a diferença? E se ele andar para frente, sim. Se ele vai para trás, não pode. Não, essa é coisa de espertição mesmo. Mas havia um monte de regulamentações que a gente olha para e diz assim, mas por quê? Qual o sentido disso? Algumas até parecem bem claras, né? Por exemplo, tem uma lei judaica que diz assim, está lá em Deuteronômio, se você estiver no campo e tiver que fazer um cocô ali e não tiver, você tem que fazer um buraco. Tá? Faz um buraco e cobre. É muito bom senso, né? Pior do que fazer alguém pisar em cima. Parece uma boa lei, né? Uma lei interessante, mas tem outras que não são assim tão óbvias. Como talvez se alguém colocar a placa de 20 por hora ali, não seja muito óbvio para nós. Mas é que Deus está dizendo, eu sou o legislador. E eu coloco a lei, e uma das funções da lei é adicionar pecado. É mostrar o seu pecado. Na verdade, é aflorar o pecado. Porque ela não vai criar o pecado, está dentro de você. Está dentro de mim. Mas a lei é a força do pecado, Paulo diz. A lei faz aflorar o seu pecado. Porque todos nós gostamos de fazer o que é proibido. Se é proibido, aí que a gente quer fazer. Se não é proibido, não tem problema. Então não é um acréscimo. Paulo não está se contradizendo. Ele acabou de dizer, fechou o contrato, assinou, reconheceu firma. Fim de papo. Cumpra-se. A lei não é um acréscimo à aliança abraâmica, não. Ela é apenas um instrumento que já estava previsto na aliança abraâmica, com um propósito específico de mostrar o quanto eu e você somos pecadores, de mostrar quão podres nós somos de fato, porque a gente se perfuma demais e esconde demais a nossa podridão. A função da lei é mostrar de forma que seja impossível ao pecador negar a sua depravação. Então, meus irmãos, a lei não é, nem nunca foi, nem jamais será uma concorrente da graça. Ela é uma serva da graça. Ela é uma funcionária da graça. Ela trabalha para a graça. A lei é uma serva da aliança. Ela não é um acréscimo, ela não é uma nova aliança, não é um padrão diferente da aliança abrâmica.
Paulo está dizendo, ela é um belíssimo instrumento. Um excelente instrumento da aliança abraâmica, que, contudo, os judaizantes usam mal. E porque usam mal, se complicam. É o mau uso da lei que complica as coisas, não a lei em si mesma, que é santa, que é boa, que é perfeita, Paulo diz em outro lugar. Não, o problema não está na lei. A lei não concorre com a graça, não compete com a graça. A lei é uma serva da graça, a lei é um instrumento da graça, a lei é um instrumento da aliança, é um excelente instrumento da aliança, mas mal usada se torna concorrente. Mal aplicada se torna rival. E quando se torna rival, só resta maldição. Porque maldito é aquele que não permanece em todas as coisas da lei. Esse é o papel da lei, Paulo diz. Um papel justo, um papel bom, um papel necessário, um papel importante, mas que acabou, ele diz. Esse papel da lei acabou. Por que acabou? Porque quando você é crente, você recebe um instrumento muito melhor para mostrar o que é certo e o que é errado. E não é que é um instrumento melhor porque ele vai contradizer o que a lei dizia. Não, Deus não se contradiz. É muito melhor porque ele vai aplicar de uma forma excepcional a vontade de Deus na sua vida. É o Espírito. O Espírito Santo que vem habitar o crente significa a lei habitando o crente. A lei plantada no coração. Muito mais aperfeiçoada na sua prática, muito mais aperfeiçoada na sua vivência. De modo que o crente não precisa mais voltar a 2, 3 aspectos e dizer, olha, isso aqui... Porque ele recebeu um princípio novo, capaz de, através dele, cumprir a lei como um todo. Cumprir a lei como um todo. Porque se ficar nas partes é maldito. Mas em Cristo, não por nós mesmos. Esse é o problema do legalismo, é sempre por nós mesmos. Não por nós mesmos, mas em Cristo estamos crucificados. Para a lei, pela lei. Para viver para Deus. O grande propósito da lei é esse, que vivamos para Deus. Nós vivemos para Deus recebendo o Espírito Santo. Então, Ele vai nos dar iluminação. Então, Ele vai nos dar sabedoria. Ele vai operar em nós o querer e o realizar. Ele vai nos dar condições de fazer as boas obras que nós fomos preparados para andar nelas, ou que elas foram preparadas para nós andarmos nelas. Sem jamais competir, concorrer ou ser um acréscimo à aliança, mas sendo sempre esse instrumento de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Mas sobre esse aspecto nós falaremos no dia de amanhã, para entender um pouco mais aprofundadamente em que sentido eu estou afirmando que o Espírito é a nova lei para o crente. Tentaremos explicar isso no pouco tempo que nos resta no dia de amanhã. Passar a palavra ao pastor para orar e encerrar. Ele já encerrou, então.